Bom, galera, e aí? Mais um vídeo aqui. Dessa vez, como eu tinha comentado, a gente vai falar sobre a migração, a extinção e a assimilação com o Tengen propriamente dita, né? Para a gente entender direitinho como foram as condições para a assimilação acontecer, as fases que o Tengen e o Kenjaku necessitam para poder que isso seja completado e as causas para que ela não seja completada, né? Então, começando aqui no capítulo 202, a gente tem as conversas do Kenjaku com o Chozo, né? Antes da batalha deles lá quando ele foi atrás do Tengen. Quando o Chozo perguntou o que é que ele quer, qual é o objetivo dele. Então ele conversa e fala que em Shibuya a Yuki falou, né, que se fundir com o Tengen transforma a pessoa em um feiticeiro, tá ligado? Porque desperta o potencial e o uso de energia amaldiçoada naquela pessoa, para ela servir como fonte de energia, inclusive para assimilação. Mas o Tengen fala que isso é só uma fase antes da assimilação acontecer de verdade, porque ele buscava isso e essa busca e esse pensamento com a assimilação começou com uma pesquisa dele para entender a energia amaldiçoada enquanto feiticeiros e enquanto maldições. E foi por isso que ele buscou experimentos entre meio humanos e meio maldições, como os fetos amaldiçoados, como o Chozo e os irmãos dele. Porque ele acreditava que as maldições poderiam proporcionar uma nova fonte de energia amaldiçoada, uma nova forma de se utilizar a energia amaldiçoada. Por isso que ele buscava essa interseção de poderes feiticeiros e maldições. Então, como o Tengen, após evoluir e se tornar mais próximo de uma maldição, se ele se fundisse com os outros seres humanos do Japão e tudo mais, os feiticeiros e as pessoas comuns, ele iria adquirir uma quantidade de energia absurda. E ele ainda fala, seria como uma grande maldição carregada pela energia de milhares, milhões de pessoas, né? Para saber o que aquilo poderia surgir. Talvez a partir dali poderia extrair uma nova fonte, um novo estilo de energia amaldiçoada, ou simplesmente não acontecer nada. Porque isso levanta curiosidade, vontade de descobrir do Kenjaku. Ele até mesmo fala que quando é perguntado o que ele pessoalmente ganha com aquilo, e ele diz que nada, era uma curiosidade, um desejo, uma fonte de estudo, tá ligado, para ele, e mesmo que falhasse, não fazia diferença. Se tornasse no final só um palhaço qualquer, ele daria risada, porque para ele vale mais a tentativa do que o acontecimento em si. Seria uma recompensa caso desse certo, né? Mas no capítulo 211 tem uma conversa entre o Megumi, a Hana e o Itadori, falando sobre a assimilação ter começado ou não. E o anjo fala que a assimilação começou aos poucos. A gente tem até um quadro que mostra a população vendo coisas estranhas de repente acontecendo no Japão e tal. Só que na prática tá tudo normal. As pessoas não começaram a se transformar ou se juntar umas nas outras. Apenas que, como estava acontecendo a migração à extinção e a assimilação estava em processo de acontecimento de reunião de energia amaldiçoada, antes dela realmente de fato começar, estava começando a afetar o exterior. Então as pessoas mais suscetíveis, mais sensíveis à energia amaldiçoada, ou mais frágeis, estavam sendo afetadas pela essa reunião de energia amaldiçoada, estavam ficando doentes. Essa é a parte da assimilação já afetando o mundo exterior às colônias, porque os feiticeiros tinham a capacidade de resistir dentro das colônias, então eles até aquele momento estavam seguros. Mas as pessoas de fora estavam começando a adoecer aos poucos, os que fossem mais frágeis. No capítulo 216, o Kenjaku está conversando com a Uraomi e ela fala sobre a migração e extinção com ele, e ele fala que a migração e extinção é um jogo sem fim, e ele ser irracional é como se fosse uma forma do pacto para a assimilação ser possível, porque a partir de iniciar um jogo irracional que nunca acaba, ele condicionou uma forma para encerrar irracionalmente um jogo que não tem fim. E esse é o ponto principal para poder a assimilação se tornar possível, através de pactos, para poder fazer as técnicas, as barreiras, as coisas funcionarem melhor, terem mais poder, porque é através de restrições. Então, ele fala que ele tem uma forma de encerrar, mas essa forma de encerrar não pode ser a força. Ele fala no capítulo 220 que forçar o fim da migração à extinção, derrubando as barreiras do Tengen, a força, iria destruir as delimitações que ele criou
para poder condicionar o acontecimento da assimilação. Então era importante que acontecesse de maneira gradativa, da maneira planejada, de acordo com o pacto, ao invés de ser forçada. Ela não poderia ser encerrada forçadamente. Então, para isso, ele teve que adicionar regras para poder condicionar isso a acontecer, que as condições deram. Assim que todos os jogadores, exceto o Kenjaku e o Sukuna, morressem, o jogo acabaria e a assimilação iria começar. Então era necessário esse. Esse era o ponto principal do pacto. Todos os jogadores da migração e extinção tinham que morrer, menos os que estavam no ponto desenvolvendo isso, que era o Kenjaku e o Sukuna. Então tem até a Maki avaliando junto com o irmão da Mei Mei, é Yui, eu acho o nome dele, o Yui, para entender como é que fica a situação, porque as regras quando são adicionadas vão para todo mundo. Todo mundo consegue saber quais regras foram adicionadas. Então, a partir daí, eles pensaram que era uma condição necessária para a assimilação acontecer e que essa condição tornava as coisas mais simples, porque bastava simplesmente derrotar eles e manter os outros vivos para poder a assimilação não acontecer. Então, não precisava de pensar muito, era algo objetivo, direto e simples para uma batalha direta, não que fosse fácil, porque são personagens fortíssimos, mas não teria mais com que se preocupar além da batalha. Então, mais pra frente, no capítulo 239, quando o Sukuna está se preparando para lutar com o Gojo, ele diz que os alunos vão ter a oportunidade de lidar com o Sukuna só quando ele tiver enfraquecido após a morte do Gojo. Então ele vai estar livre para poder pôr adiante o plano, que é matar todos os outros jogadores nas demais colônias. Algumas ele já tinha matado uma galera, por causa das maldições que ele deixou preparado em cada colônia. Mas alguns ele teve que ir pessoalmente porque eles eram mais fortes do que as maldições que ele conseguia invocar para matar os feiticeiros, né? Então ele conversa com um desses outros jogadores dizendo que ele tinha que matar todos os jogadores como condição para a migração e extinção acabar e para a assimilação acontecer. Então tudo gira em cima disso, matar todo mundo e só eles dois ficarem vivos. Então bastava isso acontecer para poder a assimilação ocorrer. Como foi impedido de acontecer, o Kenjaku foi morto e o Sukuna também, e os outros permaneceram vivos, não tem como mais a assimilação acontecer, porque os feiticeiros ainda estão vivos. Então, só resta ver agora, nesses últimos capítulos que faltam sair, a questão para encerrar a migração e a extinção. Se eles vão encerrar forçadamente, derrubando as barreiras do Tengen, ou se eles vão conseguir, assim como no plano inicial, como o Itadori fala, adicionando as regras. Porque uma dessas regras que eles estavam querendo adicionar a partir dos pontos era encerrar a migração e a extinção. Era a comunicação, tráfego de uma colônia para outra e a transferência de pontos. E a última seria encerrar a migração e extinção. Vamos ver qual desses caminhos vai ser para encerrar, ou se não vão nem encerrar, vai ficar lá e vou viver a vida com aquilo ali, porque já não tem mais a migração e a extinção acontecendo, só na prática. Então bastava trocar pontos infinitamente e todo mundo sobreviveria. Mas vamos ver qual vai ser o caminho. Provavelmente vai se encerrar para não ter preocupações. Mas foi esse, para a gente tentar ver certinho como eram as condições, o que foi necessário, quais as motivações do Kenjaku, quais as condições para elas serem ativadas e quais as condições que permitiria com que a tropinha do Amou da escola Jujutsu vencesse. E é isso, galera. Valeu!